Você está escutando Essa história perturbadora vem de um caso real. Ano 2011. País: Rússia. O aumento do vandalismo nos cemitérios tornou-se cada vez mais constantes, e as autoridades não conseguiam explicar tais eventos. Toda semana, em algum cemitério da cidade, aparecia algum túmulo destruído, saqueado, sem qualquer ligação aparente. Vocês abandonaram suas meninas no frio e eu as levei para minha casa. Lhes dei abrigo e lhes dei calor. Você está escutando? A história que vocês estão prestes a escutar não é uma história de terror, não é uma lenda folclórica e nem mesmo um relato sobrenatural. É um evento real que ocorreu em 2011, um dos eventos mais macabros, um dos crimes mais perturbadores. Diante de um elevado número de vandalismo nos cemitérios e o desaparecimento de vários cadáveres do sexo feminino, a polícia decidiu entrar em contato com um professor bem reconhecido em temas celtas e especialista em rituais feitos em cemitérios, para ajudar nas investigações. E esse professor se chamava Anatoly Moscovin. Mas com o passar do tempo, a equipe responsável pelo caso não conseguiu localizar o paradeiro do autor. Mas testemunhas afirmaram que uma pessoa do sexo masculino entrava nos cemitérios nas primeiras horas da manhã. E tudo indicava que as características dadas pelas testemunhas correspondiam com Anatoly. Mas como ele estava ajudando nas investigações, isso não tinha sido levado em conta. Por isso, a polícia decidiu focar no historiador em segredo. E depois de várias investigações, Anatoly foi encontrado vagando em um cemitério, tarde da noite, com uma sacola. E quando olharam aquela sacola, encontraram um cadáver dentro. Ele se tornou o principal suspeito pelo caso de profanações de sepultura e o desaparecimento de vários corpos. Mas a polícia nunca imaginou o que estava prestes a encontrar. Eles achavam que, como ele era um investigador, ele estava entrando nos cemitérios e pegando os cadáveres para estudar de uma forma clandestina. Mas eles nunca esperaram que um caso de profanação de sepultura se tornaria um caso perturbador e jamais será esquecido. Eles foram até a sua casa e o que eles descobriram ao entrar era assustador. Podia-se observar várias bonecas de tamanho real, cuidadosamente vestidas sobre o sofá, sobre as cadeiras, no chão e no seu quarto. Mas tanto o cheiro e a estranha aparência daquelas bonecas aumentaram a curiosidade da polícia. O apartamento estava repleto de estantes com vários livros. Estava bem bagunçado. Tinha várias roupas e brinquedos para crianças. Mas foram esses objetos infantis que despertaram a suspeita da polícia. Porque era um homem sem filhos e que vive com seus pais. Tem tanta coisa de criança em sua casa. Mas quando observaram de perto aquelas bonecas, eles descobriram algo perturbador. O que se revelou que não eram bonecas, era algo
muito pior. Em realidade, eram os corpos desaparecidos de várias meninas que estavam mumificados nestas bonecas. Em sua casa encontraram 27 bonecas, todas de tamanho real, feitas com restos humanos. Se podia observar várias bonecas, todas vestidas. Em algumas, ele tinha passado batom e até feito maquiagem. Mas por mais de 10 anos, Anatoly visitou os cemitérios tarde da noite para escavar as sepulturas e desenterrar os cadáveres das meninas, os cadáveres de várias meninas. Ele embalsamava os corpos, esfregando sal e bicarbonato de sódio. E quando os cadáveres estavam secos, ele enrolava nesses corpos tiras de tecidos, em suas pernas, em seus braços, em suas mãos, para lhe dar uma aparência de carne, e colocava luvas e as vestia. Os detalhes assustadores da sua casa vieram à tona em todos os noticiários do país. Ele havia feito máscaras de cera, porque muitas delas ainda estavam em estado de decomposição. Ele até instalou mecanismos de outros brinquedos que falavam dentro das bonecas embalsamadas. Em alguns corpos, na perícia, os investigadores encontraram os pertences pessoais das meninas falecidas. Dentro de um, encontraram costurado um pedaço da lápide com o nome dela. Em outro corpo, encontraram a data e a causa da morte, e até mesmo um baú com um coração humano seco. Nenhuma das pessoas que o conheciam perceberam qualquer comportamento estranho. Ele era um indivíduo quieto, não fumava, não bebia, não consumia nenhum tipo de droga. Simplesmente, ele era um homem reservado. Durante a investigação, Anatoly explicou o seu fascínio pela mumificação dos cadáveres. Ele contou que quando tinha 13 anos de idade, havia perdido uma amiga, Natália, de 11 anos. Ele compareceu ao seu funeral e foi forçado a lhe dar um beijo de despedida. Foi 3 beijos em sua testa. Mas o momento sombrio só terminou quando a mãe da menina falecida colocou um anel de compromisso nele e em sua filha, que simbolizava a união deles para a eternidade. Ele disse que depois de um tempo começou até mesmo ver o fantasma da Natália, e isso o ajudou a desenvolver um profundo interesse pelas cerimônias e os rituais dos mortos. Em seu computador encontraram instruções sobre como transformar os corpos das meninas desenterradas em múmias. Ele guardava as imagens de todos os túmulos que saqueava para mantê-las identificadas. Mas antes que a polícia começasse a identificar os corpos, receberam um telefonema de uma mulher que havia visto as cenas do apartamento de Anatoly e reconheceu uma das bonecas. Se tratava de Olga, a sua filha de 10 anos, que havia falecido. Ele afirmou que sentia muito pelas crianças mortas e que somente ele poderia trazê-las de volta através da ciência e da magia. Ele explicou que colocou os corpos dentro das bonecas para lhe dar uma aparência melhor, porque seus corpos estavam enfraquecidos e elas precisavam descansar, e só assim ele poderia trazê-las de volta à vida. Ele afirmou que não teve nenhum tipo de contato sexual com suas bonecas. Explicou que as tratava como suas filhas. Ele cantava música,
assistia a desenhos, tomava chá e até mesmo comemorava os aniversários delas. Durante o interrogatório, Anatoly disse o motivo de como tudo começou. Ele disse que desenterrou os corpos por causa da solidão. Ele era solteiro e sonhava em ter filho, mas não deixaram ele adotar uma criança devido ao seu salário baixo. Então tudo começou em maio de 2003. Ele afirmou que brigou com seus pais, porque eles não lhe deram a bênção para adotar uma menina em um orfanato. Ele ficou chateado e foi dar uma volta no cemitério. E no mesmo dia, ele descobriu o túmulo de uma menina. No dia 9 de maio de 2003, à noite, ele foi ao túmulo da menina e desenterrou o caixão. Fez um buraco na tampa do caixão e tirou dele o que restava do corpo. Ele afirma que estava em péssimas condições. Estava coberto por lavas e muito decomposto. Ele falou que a menina vestia uma blusa branca, uma saia preta, uma meia calça. A criança tinha um cabelo comprido. Então, ele decidiu tentar mumificá-la pela primeira vez. Ele afirma que transferiu o corpo para um canto remoto do cemitério. E ali começou o seu processo de mumificação em um túmulo abandonado. E derramou o bicarbonato e o sal aos restos mortais da menina em umas bolsas que ele tinha. Ele fala que trocou essas bolsas uma vez por semana, tudo ali no cemitério. Ele fala que às vezes passava algumas pessoas e ficava olhando. E ele falava para essas pessoas não prestarem atenção nele, porque ele estava alimentando os pássaros e fazendo seus estudos. No dia 25 de julho de 2003, ele levou o corpo da menina para sua casa em uma mochila. E durante 2 dias, ele restaurou o corpo. Ele fala que enrolou tiras de tecido em seu corpo. Ele fala que a cabeça da menina estava quebrada, mas em sua casa tinha um crânio. E ele recortou o pedaço correspondente do crânio e colocou no crânio da menina. Em seguida, derreteu a cera de várias velas no rosto da menina e desenhou seus olhos, a sua sobrancelha e os lábios com esmalte de unha. Em seguida, envolveu o corpo da menina com uma meia calça e a vestiu com uma roupa. Ele fala que durante o segundo semestre de 2003, ele dormiu todas as noites com essa boneca. E aos poucos, outras bonecas apareceram em sua casa. Quase todas estavam em seu quarto. Apenas uma, que ele chama de Masha, ele colocou no quarto dos seus pais. Ele foi diagnosticado esquizofrênico. Mas antes de terminar o julgamento, ele deixou uma mensagem clara aos pais das meninas. Essas meninas são as minhas meninas. Elas não têm pais. Eu não conheço nenhum deles. Além disso, eles enterraram as suas filhas. E acho que foi aí que acabou o direito deles sobre elas. Então não. Eu não vou pedir nenhum tipo de desculpa. Vocês abandonaram as suas meninas no frio e eu as levei para minha casa, lhes dei abrigo e lhes dei calor. Não as enterre muito fundo, porque assim que eu sair, voltarei para buscá-las. E isso gerou muito medo aos pais dessas meninas, o tanto que quando esses corpos foram devolvidos, um dos pais disse chorando:
Agora terei a oportunidade de colocar uma nova lápide no túmulo da minha filha. Vamos enterrá-la novamente em outro lugar, para que ela possa descansar, mas sem o seu nome, para evitar que ele a encontre novamente. Perante o tribunal, Anatoly admitiu ter sequestrado 44 corpos de meninas entre 3 e 12 anos de idade. Ele continua preso até hoje.